falar sobre os mitos cristãos considerados mitos do mal. Primeiramente, vamos falar sobre o diabo. O diabo é um mito cristão que traz muitas discussões e inúmeras polêmicas entre diversas igrejas cristãs. Afinal de contas, o diabo existe ou não existe? Diante de muitas incertezas, cada um diz o que pensa ou o que acha disso. A maioria das pessoas acreditam por indução das igrejas, outros por análise, pesquisas sem nenhum sucesso, ficam confusos e acabam deixando como está. Acredita-se que o mito começou quando Moisés criou a quarta lei, honrar pai e mãe. Com a criação dessa lei, Moisés quis dizer ao seu povo que todos deveriam respeitar a Constituição por ele constituída, considerá-la e respeitá-la como fosse o seu próprio pai biológico ou não, que em árabe significa abo. Honrar o pai, para os judeus, era honrar a lei. Seguir Moisés e seus sucessores. Serem obedientes, não deixar de pagar tributos, não cometer crimes contra a lei. A obediência ao pé da letra era obedecer o pai. Quem não a respeitasse seriam punidos por leis que seriam criadas posteriormente, como de fato veio a acontecer. Quem seguisse a lei ao pé da letra era considerado do bem, estava com Deus. Aquele que não obedecesse à lei estaria do lado do mal, não estava com Deus. Honrar a mãe, o que Moisés quis dizer, todos deveriam honrar a pátria, até mesmo morrer por ela, nas guerras e defender a pátria até a morte. Então, vendo por estes princípios, a conclusão é que o mito diabo, ou como as igrejas o consideram como espírito do mal, essa pessoa não passa de um contraventor. Sonegador de impostos, ou seja, pessoas que não obedecem às leis constitucionais de seus países, bem um diabo ou diabo. É um ato anticonstitucional. Crime em hebraico significa pecado. No Brasil, roubar do governo é peculado, nome parecido. A tentação do diabo, coisa que não existe. O que existe é a pessoa agir como o diabo. Na mitologia cristã, o único mito que tem chifres e rabo é o diabo. Isto porque era de costume, tanto no Oriente quanto no Ocidente, receber os tributos pelo sistema de permuta. Os contribuintes pagavam seus tributos de acordo com o que produziam. Os tributos sempre eram 10%, imposto único, daquilo que o contribuinte produzia. Fosse grão, era grão. Fosse espiga, era espiga. Fosse fruta, era fruta. Fosse animal, era animal. Era assim um sistema de comércio por permuta, inclusive o tributo. Foi aí que os pintores franceses, os irmãos Limburger, pintaram a primeira imagem do diabo
em 1413. Assim perpetuaram o dito cujo. Com base nos produtores de gado, tanto no Oriente quanto na Europa, o povo já sonegava impostos. Até porque quem produzia 1000 cabeças de gado por ano não pagava os 10%, dava 12% para o governo, que era a igreja. Estes ficavam com mais chifres e mais rabos em seus passos. A primeira pintura da imagem do diabo está no Museu de Condé, no Château de Chantilly, na França. Fazer pacto com o diabo é sonegar impostos. Há um mito popular antigo que diz: quem faz parte com o diabo fica rico, mas depois o Satanás vem e leva sua alma para o inferno. Isto é, uma teoria hiper-arcaica. Hoje, com o sistema internetico, escrita e comunicação instantânea, não acredito que o internauta ainda acreditem nisso. Hoje, veja como isso funciona. O indivíduo que exerce qualquer tipo de atividade, e com esta atividade ele não paga tributos à prefeitura, ao Estado, nem à União, seu enriquecimento é rápido. Seu dinheiro, seus bens adquiridos com dinheiro ilícito não são registrados em nenhum órgão governamental. Esta fortuna para o governo não existe. Então, pela lei, quem não registra não é dono. Se não é dono, pertence à União. É aí que o Estado vem e confisca tudo. Além dele ficar sem nada, ainda vai para a cadeia, que é o inferno.